Olá, pessoal, tá entrando no ar aqui o nosso podcast Amigos da Estrada. Hoje é sábado, dia 27 de dezembro de 2025. Tá aqui comigo na bancada a Bruni Rodrigues, a nossa jornalista. Boa tarde, boa noite, né, Bruni? Boa tarde, quase boa noite a vocês que estão nos ouvindo, a vocês que estão assistindo a gente pelo YouTube. Maravilha, não é a nossa boleia, mas é a nossa bancada 105, que hoje tá especial, porque a gente vai tentar contar um pouco da história do Grupo Botuverá, a história de 5 irmãos, que é o Tarcísio, o Adelino, o Vilimar, o Glomir e o Nico. Não conseguimos reunir os 5 aqui no estúdio hoje, mas nós trouxemos 2 ícones do grupo, que é o nosso amigo Adelino Bissoni e também o Nico. E eles vão tentar resumir a história de 50 anos em meia hora. Será que a gente consegue? Mas, Adelino, boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Que prazer recebê-los aqui, meu irmão. Boa noite. Boa noite, Mário, boa noite, Bruni, boa noite aos ouvintes, tá? Esperamos aí poder contar um pouquinho da nossa história. Maravilha, esse grupo que é referência, né, Bruni? Não só aqui na cidade, mas em todo o Mato Grosso, em todo o Brasil, né? Todo o Brasil. Deixa eu aproveitar pra gente pegar um boa noite do Nico, que é um cara queridão, torcedor do Fluminense, fazer o quê, né? Mas é um queridão. Ô, Nico, seja bem-vindo, boa noite. Ô, Mário, obrigado pelo convite. Bruna, obrigado pelo convite. Aos ouvintes da 105, o abraço, o carinho. Eu sempre tenho a oportunidade, quando estou na cidade, de ouvir o seu programa, Mário. Gratidão, meu irmão. Então é com muita alegria que estamos aqui e vamos conversar um pouquinho dos 50 anos da empresa, né? O Nico faz parte dos 10 torcedores do Fluminense de Rondonópolis. O Adelino é flamenguista, né? Aqui hoje eu estou levando a desvantagem, mas nós não somos quantidade, nós somos qualidade. Mas olha, é um orgulho para nós. Eu não tenho nem roupa, Bruno, para recebê-los aqui no estúdio, viu? Mas eu quero agradecer porque realmente eu sou filho de Rondonópolis e confesso que eu sou fã do Grupo Botuverá, porque a gente só ouve coisas boas desse grupo. E para nossa alegria, eles vieram lá de Brusque, Santa Catarina, e escolheram a terra de Rondon para fincar suas raízes e aqui prosperarem, gerarem riqueza, empregos, enfim, fazer com que o agro impulsionasse. Então, eu queria aproveitar que nós estamos aqui para vocês começarem a falar um pouquinho de como começou a história do Grupo Botuverá. Eu acho que o Nico pode começar, Nico, porque você sempre me corrige, eu falo tem 50 anos, ele fala, não, tem 150 anos. Como é que começou essa história, Nico? Sim, Mário, eu sempre brinco realmente com isso, que nós não completamos 50 anos, mas 150. Foi quando nosso bisavô, Cesare Bissoni, veio da Itália e foi morar lá no interior de Santa Catarina, numa cidadezinha chamada Botuverá. Olha! E começou no meio do nada, né? No meio do mato, pedacinho de terra, e ali começou a sua vida. Lá então viveu o nosso bisavô, viveu o nosso avô Nicolau Bissoni e sua família. Junto com ele depois também o nosso pai Vicente Bissoni e a nossa mãe Juvita Bissoni, no mesmo lugar. E nasceu lá os 7 filhos, né, de Vicente e Juvita, que é o Tarcísio, Vilimar, Glomir, Maria, Isabel, Adelino e o Nico. Opa, eu não incluí então a Maria e nem a Isabel aqui na minha lista. Sim, nós somos em 7. Em 7. Nós somos mas os 5 que vieram para Mato Grosso. Isso, exato. Hoje, na verdade, nós estamos em 4 aqui no Mato Grosso. O Tarcísio, o mais velho, ele ficou em Brusque, Santa Catarina. Então, a nossa história começou com o nosso bisavô. Do nada, né? Então vivemos lá em Botuverá e lá o meu pai, junto com os filhos, os irmãos também, uma pequena lavoura de plantação. Como bom imigrante italiano, né? Exatamente. Começou tudo ali, né? O sítio, né? Era um sítio onde se tinha de tudo, né? A minha mãe sempre falava que o sítio deles lá no Ribeirão do Ouro, né? No interior de Botuverá. Botuverá é uma cidadezinha no Vale do Itajaí, de hoje tem 6 mil habitantes, na época tinha 4, 5 mil habitantes, no interior de Botuverá. E o sítio deles era conhecido como um sítio forte, porque eles tinham de tudo.
compravam muito pouca coisa. Aliás, os italianos que vieram para o Brasil, assim como outras colônias também, têm uma participação fundamental na colonização do Brasil e no progresso, né? Vocês que trouxeram tecnologias, novos plantios, né? Novas tendências, e aí começou o agro brasileiro, né? E a nossa história, então, teve início, então, lá em Botuverá, Ribeirão do Ouro, né? Em Botuverá, e nos anos 60, aí o pai já vendo uma necessidade, os filhos crescendo, por falta de escola na região, que só ia até a 4ª série, e com uma preocupação com a educação dos filhos, ele pensou que teria que ir para um centro maior. Aí, nos anos 60, então toda a nossa família, nós nos mudamos para um bairro de Dom Joaquim, em Brusque, também em Santa Catarina. Só que o pai já era funcionário da Souza Cruz. Opa, Souza Cruz, companhia de cigarros, né? Exatamente. É uma multinacional americana, né, que trazia um conhecimento diferente, tá? Eles já tinham uma forma de trabalhar muito diferente. Uma logística diferente também já, né? Com certeza. E aí, então, nós nos mudamos para Brusque, mas o local de trabalho do pai ficou sendo Botuverá, Ribeirão do Ouro, Botuverá, toda a região lá. Então, ele ia segunda-feira cedo, pegava a sua motinha, né? Sim. Depois o seu jipe, e ia trabalhar na região e voltava sábado ao meio-dia. E com essa preocupação dos filhos, então, para vir para esse grande centro, né? Então ele fazia toda a vida esse trajeto, né? De trabalhar com a Souza Cruz. Interessante, né, Mário, que ele foi o único emprego dele. Olha que louco. Ele trabalhou 25 anos, se aposentou na Souza Cruz. Numa empresa referência, né? Muito referência. Referência até que tem uma historinha legal do Diga. Pai. Que essas histórias que eu gosto. Quando ele ia fazer, Bruna, quando ele ia fazer algum negócio importante, ele colocava uma jaqueta da Souza Cruz que tinha o nome da Souza Cruz na jaqueta. Tá como referência, como uma grande empresa multinacional. Então, ele trabalha numa grande empresa, então tem credibilidade. Exato. E é engraçado como que o nome da pessoa, aliás, o nome da empresa acaba virando sobrenome, né? Aqui fala, o Mário, que Mário? O Mário da 105, né? O Nico, que Nico? O Nico da Botuverá, né? Então é muito importante a gente carregar o nome da empresa e a gente honrar o nome da empresa também, né? Com certeza. Então, assim, aí deu-se o início, o Adelino até pode falar um pouquinho mais, dessa oportunidade, visão que o pai tinha já, dentro do mundo do negócio, né? Ele trabalhando na Souza Cruz, ele viu uma grande oportunidade. Plantava-se fumo na região, sim, né? E transportava para Brusque, que tinha a indústria, e Blumenau. Então ele viu a oportunidade de, junto com a Souza Cruz, com autorização, de fazer esse transporte do fumo. Já ia agregando valores, né? Aí começou, né? Aí o Tarcísio, que é o mais velho, fazia esse transporte. E aí depois ele comprou um caminhão maior para ir para a estrada, realmente ir para a estrada. E quando ele comprou o segundo caminhão, ele precisava abrir uma empresa, foi quando ele abriu uma sociedade. Aí ele era solteiro ainda, ele abriu uma sociedade e colocou a minha mãe de sócia. Opa! Tá? Que é o CNPJ dos 50 anos, que a gente tem ele até hoje, tá? E vai continuar tendo por muitos anos, né? E aí depois o Vilimar seguiu o mesmo destino, e o Glomero. Eles se encontraram lá em Minas um dia, tá? E resolveram criar a empresa. Já de transporte, de caminhão. Já de caminhão. Os três já tinham caminhão, tá? Era Mercedes na época, caminhão truck, né? E aí eles fizeram a sociedade. E aí chegaram em casa, foram conversar com o pai e com a mãe. E aí a mãe disse, vamos aproveitar então, já que vocês já andaram um pouquinho mais. Aí como entre eles e o Nico tinha as duas irmãs também, né? Sim. Aí vocês vão dar pelo menos, tem que pagar uma faculdade pro Adelino e pro Nico,
E faculdade lá 50 anos atrás, vocês imaginam, não era nem o valor, existia lá em Santa Catarina, que eu lembro que tinha em Blumenau, que eu fiz Blumenau, Florianópolis, que era a capital, para nós era longe, né? Tinha que ir para grande centro para estudar, então eu lembro assim, eu ia de moto até o centro de Brusque, de lá nós pegávamos um ônibus para ir a Blumenau. Não é tão longe, né? Mas fazia isso todo dia. Tem muita gente que faz isso até hoje, né? Mas para a época não era fácil. Você trabalhava o dia inteiro, chegava em casa 11 horas da noite, meia-noite. Eu sempre lembro, quando era frio, pegar a moto. Imagina. Não é fácil, né? Mas, né, foi ótimo, porque lá você, além do conhecimento que vinha do professor, tinha o conhecimento das pessoas, tá? Que era tudo pessoas que trabalhavam nas indústrias lá em Blumenau. A parte teórica com a parte prática, né? Exatamente. E aí depois, nos anos... Adelino, você se formou em quê? Qual foi a sua área de formação? Administração de empresas. E você, Nico? Ciências contábeis. Opa, aí sim, né? E depois eu fiz uma pós-graduação em gestão de negócios. Isso eu já fiz aqui em Rondonópolis, pela Universidade do Paraná. Opa, legal. Então, foi legal que os filhos mais velhos continuaram ali na prática, no dia a dia, e os mais novos, então, foram para a faculdade para ter esse conhecimento teórico e para somar junto, né? Exato. E a vinda para o Mato Grosso, o Vilimar começou a vir, porque na época era Ceval, hoje é Bung. Começou o plantio de soja na região aqui, final dos anos 70, início dos anos 80, e aí em 81, 82, como a gente trabalhava com eles lá em Gaspar, né, eles chamaram para vir alguns caminhões trabalhar aqui no Mato Grosso, e o Vilimar gostou, né, disse, lá é o futuro, eu acho que nós temos que ir para lá. Aproveitar para mandar um abraço pro Vilimar. Obrigado, meu irmão, por você ter escolhido Rondonópolis. Que Deus te abençoe. E aí vinha, trabalhava um período e ia embora, né? Em 84 eu vim como o administrativo, vamos dizer assim. Fiquei num quartinho ali no fundo do posto Trevão. E ali nós já começamos a trabalhar bastante com o pessoal que hoje é Sementes Petrovina, Girassol, que era o grupo Garça Branca, né? Que depois eles foram dividindo, né? Então, o pessoal que nos ajudou muito, né? Porque eles tinham já um conhecimento muito grande e como a lavoura tinha pouco armazém, você trabalhava um pouquinho e logo depois ia embora, né? Tinha que arrumar outras coisas, né? Então, aí o Glomir também na época vinha, ficava um período e depois voltava, né? E em 85 o Vilimar veio em janeiro, aí nós compramos ali onde nós ficamos aí por muitos anos, né? Do lado do Trevão. Do lado do quartinho que você dormia, né? Do lado lá. Aí fizemos 2 casas. A casa que eu morei por 3 anos tinha 42 metros quadrados, a metade era escritório, tá? E era muito bom. Que legal. E aí vocês foram trazendo a família, foram se casando também, né? A galera foi se ajuntando e aí formaram esse laço de irmãos que até hoje trabalham juntos, é isso? Me corrija se não tiver. Não, é isso. A sintonia dos dois, um olhando pro outro. Não, assim, nós somos em 5 irmãos e ao mesmo tempo somos sócios também, né? E falando dos 5 irmãos, eu sempre falo isso também. Deu certo porque nós somos diferentes. Se nós fôssemos todos iguais, não ia dar certo. Então, existe entre nós então essa sociedade, mas ao mesmo tempo existe um respeito, uma dedicação. E Mário, a gente conseguiu chegar, Bruno, assim, nesses 50 anos, graças a Deus que nos abençoou, mas foi através de muito trabalho. Quando você vê assim, hoje fazer a empresa, hoje com mais de 900 colaboradores, né, Adelino? Sim. Mais de 350 caminhões também, as fazendas, o gado, pensa que caiu do céu. Não.
Foi com muita luta, muito trabalho. O legal também que eu acompanho é que, como você falou, que são 5 irmãos diferentes, com perfis diferentes, comportamentos diferentes. Eu acho que isso também foi fundamental, porque um foi para o agronegócio, foi para a agricultura, o outro ficou ali na operação dos caminhões, o outro foi para o escritório, o outro foi para a contabilidade, fazer com que as contas fechassem. Cada um somou com o seu conhecimento, né? Isso foi talvez o primordial para dar certo, né? E outra coisa, eu sempre falo isso, desde os primeiros funcionários que a gente teve e até esses 900 que a gente tem hoje, tá? A gente tem a graça de Deus de ter sempre bons funcionários, um pessoal que veste a camisa, tá? A nossa cultura, o grupo Botuverá, a cultura do Grupo Botuverá é uma cultura muito forte. A pessoa que vem e não veste a camisa lá do jeito que está, ela mesma vê que está fora do ninho e sai fora. Tá? E isso faz o grande diferencial. Tá? É isso que a gente estava comentando aqui um pouquinho. Sim. Quando a gente criou a TC lá, eu fui o primeiro presidente. Isso é verdade. O Adelino foi o primeiro presidente da ATC, que é a Associação dos Transportadores de Cargas de Rondonópolis, onde vários transportadores se juntaram e viram que havia necessidade de criar uma associação para juntos brigarem e conquistarem alguns objetivos juntos, né? Exatamente. O que era o principal objetivo? Formação de motorista. Você já tinha essa visão da qualidade total, né? Exatamente. Mudar um pouquinho essa fama que o motorista, né? Qualquer um. É qualquer um, exatamente. Estereótipo, né? Exatamente. Então, pelo contrário, eu costumo dizer, sem um agricultor e sem um motorista, uma semana depois você passa fome. Um porque produz o alimento, e o outro que transporta. É muito fácil a gente ir lá no mercado, tá tudo lá prontinho, bonitinho, organizadinho, alguém botou lá na prateleira, mas alguém trouxe e colocou lá dentro do depósito para chegar na prateleira. Esse alguém é um motorista de caminhão. Alguém plantou, alguém colheu, alguém transportou. Exatamente, com sol, chuva, frio, calor, não importa, alguém teve que sair de casa, às vezes ficar alguns dias fora de casa para isso acontecer, e esse profissional tem que ser valorizado. É a peça-chave, né? Exatamente. Adelino, eu sempre acompanhei durante muitos anos esse carinho, essa gestão que vocês têm com os funcionários, principalmente com os caminhoneiros. Lá no Grupo Botuverá, eu presenciei funcionários que tinham 20 anos de casa, 10 anos de casa, 30 anos de casa, ou seja, quem entra não quer sair mais, né? Porque é mais que uma empresa, é uma empresa familiar, no qual o funcionário se sente parte dessa família também, né? Nós temos vários funcionários que já se aposentaram, trabalhando com a gente. Tem alguns funcionários hoje aposentados ainda trabalhando, com 35, 38 anos de empresa. A gente até faz uma comemoraçãozinha. A gente fazia só de 25 anos. Eu disse, eu acho que as coisas mudaram um pouco. Foi do 25 que eu acompanhei algumas vezes. Tem muitos de 25. Aí a gente começou a fazer um pouquinho diferente, de 10, de 15, de 20, 25 e 30 anos, né? Esse ano teve um de 30, né? Mas ainda tem lá alguns de mais de 30. E aí você vê que se você se sente bem valorizado, você vai ficando na empresa, vai ficando, e nós temos esse privilégio de ter muitos funcionários, de longa data de casa. Bom, vamos misturar um pouquinho o assunto, que o Adelino foi o primeiro presidente da ATC, hoje ele continua conselheiro, mas o Nico foi também presidente do Setcar. São duas entidades que são fundamentais para os transportadores. Ô Nico, como é que foi essa experiência estando à frente dessa entidade tão importante para o transporte aqui do Mato Grosso e do Brasil de forma geral? Sim, inclusive eu tive uma infelicidade que foi na pandemia que eu fui presidente. Então, a pandemia foi diferente de tudo, né? Foi um grande desafio, né? Mas é uma entidade muito importante. Eu me sinto orgulhoso de fazer parte também, e por uma necessidade.
Quando fui presidente, eu sempre falava isso para os nossos colaboradores, que também tem o sindicato patronal, que somos nós, e o do laboral. Então, nós não podemos ser opostos. Nós temos que nos unir. Trabalhar juntos, né? Bem comum. Bem comum, porque um depende do outro. Então, nós dependemos do profissional, que é o motorista, ou qualquer outro profissional, e eles também dependem das empresas para poder levar o pão para casa. Então, eu tinha sempre um olhar para o colaborador, lógico, para o empresário também, mas com o colaborador também. Então, com essa parceria, sempre fazendo cursos, se aperfeiçoando, buscando melhorias para o colaborador e para o empresário. Essa união, né, Mário, para mãos unidas, né, caminharem juntos, o sucesso de todos, né? Porque a gente só ganha se o outro ganhar também. Né? E assim, né, uma coisa que eu vejo, como já foi falado aqui também, né, nós conseguimos chegar nesses 50 anos graças a muitas mãos, muita gente passou pela empresa e nos ajudaram bastante. Eu sempre gostei de trabalhar com os motoristas, tenho um respeito muito grande para com eles e uma atenção muito especial para cada um. O motorista, pensando um pouquinho, ele viajando longe de casa, sente saudade, tem problema. Quando ele chega na empresa, ele quer conversar. E na minha mesa sempre tinha uma cadeira disponível. Então podia chegar sempre, que ali eu recebia, conversava, dialogava, escutava, né, e procurava ajudar sempre das melhores maneiras possíveis. Quando, lá em Brusque ainda, nos anos 85, a maioria dos motoristas, a maioria não, era quase 100% de lá, nos primeiros anos daqui. Sim. Então eles vinham aqui, faziam a safra, 40, 60 dias, né, a gente ficava por aqui. Sim. Então, eu e o Tarcísio, nós ficamos lá em Brusque. Você tinha que dar assistência para a família também. É verdade. Para eles poderem trabalhar com segurança, com tranquilidade. Então, isso tudo, né, a gente vê isso. Por isso que nós chamamos a grande família Botuverá. Ô Bruno, é interessante a gente ver o carinho, né? Porque a gente conversando com eles aqui, uma coisa, mas você estando na estrada, no dia a dia dos caminhoneiros, que a gente vê o quanto que a Botuverá é grande. Porque a gente tem recebido reclamação constante de caminhoneiros que às vezes é mal recebido na fazenda, às vezes não pode abrir uma caixa de cozinha, às vezes o dono não pode servir um prato de comida, ou quando serve quer cobrar. E a gente vê o pessoal falando muito bem dos caminhoneiros, falando muito bem da Botuverá. Não só os caminhoneiros que fazem parte do grupo, mas também caminhoneiros que vão lá fazer um frete ou outro nas fazendas deles, principalmente na Boca da Mata. Houve um entendimento de dar um carinho especial. Então a gente vê que quando vai um caminhoneiro da Botuverá, é outro nível, é outro patamar, né? Agora, eu queria perguntar para vocês, enquanto sociedade, o que falta para a sociedade entender mais a importância de um motorista, a importância de um caminhoneiro? Boa pergunta, Mário. É a pergunta que a gente faz todos os dias também. Tá? Eu já falei, sem o caminhoneiro, tudo para. Tá? E tem empresas, tá? Tem lugares, tá, que não vê isso. Depende do caminhoneiro. E mas trata o caminhoneiro como qualquer, um cachorro. Exatamente. Então, são ações que a gente fez via ATC, Setcar. Por exemplo, o SESC Senat aqui de Rondonópolis foi o primeiro SESC Senat do interior. Sim. Tá? Depois de Cuiabá foi a primeira unidade, né? Do Brasil. Do Brasil, fora das capitais. Foi a primeira unidade fora das capitais. Um trabalho nosso, da associação, tá? De poder fazer isso. Tá? A duplicação aqui da 163, ninguém fala mais. Nós lançamos essa duplicação, nós fizemos um pedido, tá? Quando foi da troca de presidente da ATC, que nós fizemos um evento no Caiçara. Sim. E lá nós colocamos
vamos pedir, o governador era o Blairo Maggi, nós pedimos, tá, para ele. E aí foi feito ações e conseguimos colocar no PAC 1 a duplicação, tá? Colocou lá. Foi em 2010 isso, né? Por aí, né? Antes um pouco. Um pouquinho antes. Um pouquinho antes de 2010. Em 2010 eu já fez a duplicação da Serra de São Vicente, tá? Desculpa, eu confundi. Eu quis falar quando a TC fez os 10 anos. Não, então foi 2002, 2003, por aí. O Blair era governador, era o primeiro ano, 2003 acho que foi. Tá? E aí, tá, ações, o Miguel, o presidente da época, quem estava lá, né, acompanhou os processos. Tá? Aquela coisa que ninguém vê. Hoje tem 1.000 donos, mas o lançamento e que conseguiu colocar no PAC, lógico que com o apoio de deputados, senadores da época que estavam ali, que ajudaram a fazer isso. Mas é uma ideia simples, né? Ousada, que precisava ser feito. Que transformou tudo, né? Que está transformando ainda, tá? Então, Mário, a TC veio para isso, para treinar motorista, tá? Valorizar o motorista, tá? E tirar, tá, o mau profissional, mostrar qual é o bom profissional e qual é o mau profissional, tá? E tem em todas as áreas, tá? E o motorista, se vocês olharem os motoristas aqui em Rondonópolis, tem milhares aí, tá? Se há 20 anos atrás e olhar hoje, vocês vão ver duas fotos completamente diferentes. Completamente diferentes. Graças a Deus evoluímos, né? Muito, muito. Temos muito para evoluir ainda, tá? Eu acho que a transformação é constante. Mas a ATC fez um trabalho fantástico nesse sentido. E a Botuverá esteve sempre junto, né? E ela preza muito por isso. Pela unidade, pelo bom atendimento, tratar todos iguais. Tem que tratar todos iguais. Tá? Não pode discriminar ninguém. Então esse é um grande diferencial do sucesso da Botuverá. Quer fazer alguma pergunta, Bruni? Não, estava lembrando aqui que a gente estava falando antes de começar a entrevista sobre a padronização, né, dos uniformes. Eu lembro muito bem de ter sido a primeira empresa que eu olhei, que todos os funcionários ali, os motoristas, eles andavam ali com camiseta social, alinhados, sapatinho social. E eu tenho isso muito vivo na memória, que aí também eu lembro da ATC, né? E é bom saber que esse padrão veio de lá. Concurso Guia Volante, né? Programa Guia Volante, né? Senat, tinha assim, aí veio somando todo mundo junto, né? Positivo. Isso, há 25 anos atrás, a gente vamos pelo menos uma camisa. Sim. Né? Então, vamos colocar um uniforme, né? E aí criamos os modelos lá, tá? E isso identifica o motorista. E aí a gente foi criando também a identidade visual dos caminhões, né? Hoje a gente acha até que tem uma visualização até bonita dos nossos caminhões, né? Então... Aliás, outro diferencial da Botuverá é que a frota é sempre nova, né? Ou seja, o profissional que chega ali, ele passa por uma qualificação antes de pegar o caminhão na estrada, mas ele pega um caminhão que vá com certo conforto, né? Aliás, com muito conforto, porque são caminhões modernos, né? Com certeza. Mas, Mário, falando dos 50 anos também, vamos mudar um pouquinho de assunto? Por favor, é muita história para a gente reduzir em 50, aqui 30 minutos. Fica à vontade. Não, falar da sucessão um pouquinho. Isso. Como os 5 irmãos, hoje eu e o Adelino praticamente já nos desligamos também do dia a dia, continuamos no conselho, isso, e já são os nossos filhos, nossos sobrinhos que estão na frente da empresa hoje, né? Bom, depois de 50 anos, houve esse processo aí de mudança. A primeira geração está passando agora a administração para a segunda geração e já vem a terceira pedindo passagem, né? Como é que está esse coração olhando para essa empresa, para tudo isso que vocês construíram e agora vocês ao pouquinho estão tendo que se desapegar? Como é que é esse processo aí, Nico e Adelino? Assim, eu vejo, primeira coisa,
agradecer a Deus por essa grande oportunidade de chegar nos 50 anos com saúde, em vida, com tranquilidade, fazer essa transição com transparência, né, com segurança, passando isso para nossos clientes, que não é uma ruptura, né, mas sim uma continuidade. Isso. Agora o legal é que essa mão de obra qualificada aqui não vai ficar de fora, eles não vão parar não. Eles continuam conselheiros da ATC, continuam conselheiros do 7K e vão continuar colaborando como conselheiros também no Grupo Botuverá, né? É isso mesmo. E assim, Mário, segunda geração que está aí na frente, e não é só segunda geração de filhos, não. Tem uma segunda geração de colaboradores também. É verdade. Junto com a nossa aposentadoria, tem vários colaboradores que vêm se aposentando, tá? E então, aquele time que começou comigo aqui em 84, 85, que eram poucos, né? Também estão saindo. Mas eu sempre falo isso, eles estão muito melhores preparados do que nós. Tá? Eles têm um conhecimento muito grande, eles têm uma gama de informações muito grande. O mercado está um pouco mais competitivo, isso é verdade, mas que eles estão muito preparados e isso dá muita tranquilidade, tá? Para a gente poder realmente ir para casa. Mas Mário, não é só ir para casa não, eu ainda sou vice-presidente da Associação Comercial da ACIR, estou lá na ACIR, eu estou em 3 conselhos lá da prefeitura que nós queremos fazer funcionar. Teve uma primeira reunião do CODIP, né, para realmente instalar ele, tem várias ações aí para poder trazer novas empresas aqui para a cidade que a gente precisa colaborar. Eu acho que isso, mais tempo disponível, a gente pode usar um pouquinho da nossa expertise, né, do nosso conhecimento, para trazer coisa para a cidade. É o que a gente quer fazer. Você é um cara muito conhecedor, né? Chegou a ser aí o grande diretor, o CEO da Botuverá. E muita gente, quando chega em época de eleição, acaba sondando o nome do Adelino aqui para algum cargo, né? E que bom que você está somando, então, nessa administração atual, que bom. E prestando aí o seu conhecimento, se você está no meio, a gente acredita que o negócio vai fluir. A gente pode esperar o Adelino aí futuramente na área política ou não? Não, o meu prazo para isso passou. Não deu certo há 8 anos atrás, que era o meu objetivo, e aí por várias situações não deu certo. Agora eu prefiro colaborar de outra forma, porque é uma coisa que eu gosto, né? E se derem realmente o espaço, não para estar lá no dia a dia, mas assim algumas ações, principalmente no conselho lá com o Cláudio, né, com o atual prefeito, com o conselho lá, tem vários segmentos, né? Lá a gente olha algumas coisas de futuro, né? O dia a dia da administração é o pessoal lá que toca, acho que não diz respeito. E até preparar agora, Rondonópolis para o futuro, né? Exatamente. A gente perdeu muito tempo, tá? Mas agora a gente tem certeza que a gente vai voltar de volta no trilho que precisa, tá? E avançar aquilo que a gente ficou para trás. Aí nós vamos avançar agora nesses 4 anos. Boa sorte para você, boa sorte para o prefeito. Ô Nico, e você, Nico? O que você está fazendo? Qual é o seu futuro? Qual que é o planejamento aí para os próximos dias ou próximos anos? Primeiro é descansar um pouco, né? Ir um pouco para a praia, né, Mário? Viajar um pouquinho, mas ainda tem essa preocupação estou ainda no conselho da empresa, né? Então você tem que estudar, se preparar, ficar atualizado, né, o que está acontecendo no mundo e no Brasil, para poder exercer bem o papel. Eu sempre gostei também do social, então devo também me engajar um pouco em ações aí sociais para ajudar um pouquinho as comunidades, as pessoas mais necessitadas, enfim, trabalhar um pouquinho no social também. Aliás, a Botuverá está sempre como um todo na sociedade, né? Não só nas empresas de transporte, de agro, mas também na área política, na área social, nas igrejas, né? Vocês estão sempre incentivando. E no esporte, que acabamos nos unindo na paixão pelo União Esporte Clube, né?
a Botuverá está sempre apoiando, né? Com certeza. E o Mato Grosso também, né? E o Mato Grosso, sim. Bom, nós queremos desejar a esse grupo, a esse time, né, desses meninos aí, que já passaram dos 50, né, Bruno? O Tarcísio, o Adelino, o Vilimar, o Glomir e o Nico. E as duas irmãs, né? E as duas irmãs. A nova geração, a segunda geração, estão atuando, como o Adelino falou, desde 2012 o processo começou, né? A galera já está mandando muito bem. Mas se precisar, a rapaziada aqui está pronto para chegar e ajudar, né? Com certeza. Nós desejamos a vocês, seja lá o que vocês forem fazer, que Deus os abençoe, porque vocês são gente boas, a gente conhece, todo mundo gosta do Grupo Botuverá, as particularidades de vocês. O Glomir é outro cara sensacional, né? O Vilimar também é o cara da agricultura, lá das fazendas, que todo mundo gosta dele também. Enfim, são pessoas de bem que a gente torce para que vocês, seja lá o que forem fazer, ou se não forem fazer mais nada, que vocês sejam muito felizes, tá? Parabéns, muito obrigado pela história, por ter contribuído com o progresso da nossa cidade e da nossa região. Mário, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, mandar um abraço então a todos os ouvintes, né? E nesses 50 anos, chegamos nesses 50 anos, e eu sempre falo isso também, sucesso vem antes do trabalho, só no dicionário. Isso é uma frase que você sempre fala, né? Exatamente. Essa é uma frase, eu até estava vendo um vídeo esses dias do Acelera Rondonópolis, o Grupo Botuverá recebeu um prêmio e você falou essa frase. Aliás, vocês estão sempre falando do trabalho, né? Desde 1975, acreditando na força do trabalho. E essa frase vem tudo a ver. Com certeza. Então, agradecer por essa oportunidade de poder contar um pouquinho da nossa história, né? Maravilha. Diga, Adelino. Obrigado, Mário. Eu quero mandar um abraço a todo o pessoal do transporte, tá? Os nossos amigos da estrada, tá? Os que estão nos escritórios, que estão ao volante, tá? Que fazem a diferença do Mato Grosso e do Brasil. Um abraço a todos. Antes de vocês falarem tchau, eu posso fazer mais uma pergunta? A respeito desse movimento, vocês estão fazendo a sucessão na empresa de vocês, mas no transporte também, as pesquisas mostram que muito boa parte dos caminhoneiros atuais estão se aposentando, né? Como é que vocês veem esse processo e como é que vocês enxergam o transporte rodoviário para o futuro? Tem espaço para o jovem é bem-vindo, o salário é legal? Vamos voltar a esse assunto aí, porque vocês são referência e a gente vê que a gente precisa renovar também, trazer os jovens para o sistema de transporte. Mário, é uma pergunta excelente. Eu fui olhar isso em outros países, tá? Que também tem esse problema, tá? Na Europa, eles têm esse problema, eles trazem gente do leste europeu, tá? Migrantes, tá? Os Estados Unidos também têm esse problema. Há uns 20 anos atrás, 15 anos atrás, os Estados Unidos, eles modificaram os caminhões. O caminhão deles lá todo mundo conhece, o jeitão, né? É uma casa, tá? E continua assim, 60% na Peterbilt e na Kenworth, que eu visitei lá esse ano, tá? Eles ainda têm aqueles caminhões com aquela jeitão a gabine daquele jeito. É cultural já, né? Isso, 60% prefere aquele modelo de caminhão. Bicudão. Isso, todos são, mas com tecnologia muito avançada, tá? E também acabou acontecendo isso, migrantes que foram para lá, tá? Para fazer isso. Mas junto com isso, é o que eu falo que a gente tem que fazer no Brasil, a Botuverá já vem fazendo há um bom tempo, tá? Salário justo, caminhão adequado, tá? Os caminhões que a gente tem caminhão, tá? De última geração que tem na Europa, tá? Nós usamos os caminhões que vêm da Europa, tá? Segurança, tá? E ser valorizado, ser tratado, tá? Como deve ser tratado todas as pessoas, não é só o caminhoneiro. Sim, todo mundo está envolvido. Então, quem não estiver fazendo isso, vai ficar sem motorista, tá? E que quem fizer isso vai ter o profissional e vai poder seguir. E o transporte vai crescer e muito no Brasil, tá? O Mato Grosso é essa mola propulsora, vai continuar crescendo, o agro vai continuar crescendo
independente de governo. Se é governo A, se é governo B, se é governo C. Governo bom atrapalha menos, ajuda um pouco e a gente cresce mais. Governo ruim, a gente cresce menos, o Mato Grosso cresce menos, mas continua crescendo. Tá? O Brasil tem essa vocação agrícola e a área agrícola precisa muito de transporte. Tá? O trem está aí, ele tem que vir muito mais. Tá? Os países que mais têm caminhão, não vamos falar da China porque é um mercado diferente. Sim. Os Estados Unidos e a Alemanha são os 2 países que mais têm trem. Sim. E são os 2 países que mais têm caminhão. Um depende do outro, né? Exatamente. O caminhão não depende do trem, mas o trem depende do caminhão. Exatamente. Tá? E vai crescer. Pode ser que a distância diminua, né? Mas é preciso levar a carga das fazendas até o trem, né? Então nunca vai faltar, né? Nos Estados Unidos eles têm um transporte médio de 100 quilômetros, tá? Na área agrícola. Mas aí nos outros setores eles andam até 500, aí depois trocam a composição. Sim. Tá? Até 500 quilômetros, eles não fazem o que a gente faz. Aqui no Brasil também vem modificando. Sim. Não tem sentido você carregar um caminhão em Porto Velho para Natal. Muitos quilômetros, né? Não tem sentido. Brasil, né? Não tem sentido. Então, eu acredito, tenho certeza que isso, as empresas estão enxergando isso e estão fazendo ações para captar novos profissionais. Mas não é só falta de motorista. Tem várias profissões que os jovens não estão se interessando. Mas eu vou te dizer uma outra coisa. Diga. Tá? Eu estou numa linha contrária da turma. O jovem não quer saber de... Pelo contrário. Sim. Tem uma gurizada nova aí. Chega de vez em quando nas empresas, os menores aprendizes lá, uns meninos de ouro. Que bom, né? Tá? Isso... Dá esperança, né? A gente precisa cuidar deles. Tá? Como empresa, a gente precisa... E dar oportunidades, né? Dá oportunidade e precisa cuidar deles. Cuidou deles, tá? Isso aqui você pode fazer, isso aqui você não pode, tá? São meninos, realmente meninos de ouro. Por isso que eu tenho essa esperança, tá? Que nós vamos continuar crescendo muito mais. Amém. Maravilha. Obrigado, Delino. Ficar aqui meia hora com vocês, realmente a gente ganha 2, 3 meses de conhecimento. Ô Nico, que bom que você veio aqui. Eu acho que é a primeira vez que você vem aqui nos estúdios, né? O Adelino já é de casa aqui, já conhece o caminho, mas a gente quer que você volte aqui mais vezes também, juntamente com os outros irmãos, o Glomir, que é outro cara sensacional, que sempre esteve ali, né? No chão ali da empresa, justamente treinando, capacitando os caminhoneiros. A gente quer vocês mais vezes aqui, nem que seja para tomar um café, viu? Beleza, chamaram, estamos aí então, Marcos. E muito obrigado aí por tudo. A Botuverá está sempre apoiando aqui o Amigo da Estrada. Eu tinha cabelos quando eles começaram a me ajudar. E eles continuam ajudando e a gente vai estar trabalhando aí, mostrando não só o serviço de vocês, mas também os serviços como um todo, né? Da ATC, do Setcar, das outras empresas que vão evoluindo, porque a gente ganha junto. A gente ganha junto é bem melhor do que ganhar sozinho, né? Ganha, todo mundo fica melhor. Obrigado pelo apoio e pela história de vocês aí, tá? Parabéns. Obrigado, Mário. Bom, mais alguma coisa, Bruno? Só agradecer aos meninos a disponibilidade, né? De tempo, de conhecimento, de trazer esse conhecimento, né? É que nem você falou, 2 meses, eu aprendi um monte aqui, né? Porque às vezes a gente só acha alguma coisa, mas quando o Adelino traz pra gente dados, né? Não só o achismo, você traz aqui pra gente com propriedade. Eu fui, eu estive, né? Lá deu certo e eu tenho essa esperança. Então, assim, eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, de aprender com vocês e que vocês voltem sempre pra cá, tá? A história de vocês, de toda a família é admirável. E como a sucessão foi feita, né? Nós teremos também a segunda geração aqui, né? Nosso amigo Vicente, enfim, toda a equipe lá, o Adriano, que é responsável aí pelo transporte, né? A todos vocês da segunda geração, da terceira geração que estão aí à frente, nós desejamos também a vocês muito sucesso, viu? Que a Botuverá continue crescendo e sendo essa referência para todos nós brasileiros.
Parabéns a esse time e parabéns ao time que está chegando aí, que está batendo o maior bolão, né, Bruno? Isso mesmo. E se você quiser acompanhar essa entrevista, você pode acessar logo mais ou amanhã cedo, né? No nosso canal no YouTube, que é o programa Amigos da Estrada. Facinho de achar lá. Ou no Instagram também, @programa Amigos da Estrada. Muito bem, daqui a pouco a gente continua com o programa aqui na rádio e no próximo sábado um novo convidado. Isso. Maravilha, obrigado pela audiência. Obrigada, tchau, tchau.